Fala pessoal, eu sou Olavo Leal, meu sinal é esse e infelizmente esse vídeo era para ser uma live, mas por causa da minha internet, meu computador acabou não sendo possível. Mas eu vou gravar esse vídeo para passar o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês gostem. Fala pessoal, estamos ao vivo agora na segunda live da Escola do Dia a Dia. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo e me vendo? Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo, escreva aí no chat, estou te ouvindo, estou te vendo. Temos 3 espectadores, temos 3 pessoas nessa live. Pessoal, clica aí em compartilhar, compartilhe com seus amigos aí da família, pessoal do churrasco, pessoal do trabalho. Clique em gostei. Clicando no gostei, vocês vão ajudar esse canal a crescer, tá? E ajudar mais pessoas a aprender Libras. Então clica no gostei aí, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar ele para mais pessoas. Muito bem. Ana Carolina Oliveira, sim, então tá me ouvindo, né? Beleza. Então, hoje nós estamos com essa live que o tema é como sinalizar corretamente. Então, muitas pessoas aí têm dificuldade em fazer os sinais da forma correta. Às vezes até tem dificuldade na comunicação com surdos, o surdo não entende o que ele diz. Então, como evitar esse tipo de coisa? Então, hoje a gente vai aprender 5 coisas que são muito importantes que você saiba que existem e que você preste atenção enquanto você estiver conversando com surdos, enquanto estiver vendo algum vídeo em Libras. Preste atenção nessas 5 coisas que eu vou explicar aqui hoje, tá? Deixa eu ver quem mais aqui está online. Cícero Ronaldo CCBB. Isso aí, legal. Olá. Muito bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Olavo, meu sinal em Libras é esse. Não é assim, tá? É do outro lado aqui, do lado com a mão direita, do lado esquerdo, tá? Eu não sou intérprete de Libras de forma profissional, eu não trabalho em escolas, eu não trabalho traduzindo, pelo menos não por enquanto. Eu já trabalhei uma vez no Senac cobrindo uma vaga específica, né, para traduzir lá para um surdo que eu estava estudando no Senac, mas eu não faço isso costumeiramente. Eu tenho outro tipo de trabalho, mas eu trabalho principalmente no contexto religioso com a Libras. Então eu tenho contato com a Libras diariamente, tá? Desde 2007 foi quando eu comecei a aprender Libras. No começo eu não fiz nenhum curso, eu comecei assistindo reuniões, né, na minha religião em Libras, e só o contato com o idioma eu fui aprendendo naturalmente. Mas eu aprendia mais o vocabulário, mais a gramática, né, assim, como se constrói as frases. Mas assim, só fui aprimorar 5 anos depois, em 2012, tá? Então eu comecei em 2007 e só em 2012 que eu fui aprimorar com um curso de 4 meses na minha religião, onde era todo domingo. Então aprendi lá a expressão corporal, expressão facial, também o uso de classificadores, que é muito importante para a língua de sinais. Então até hoje, até março de 2020, tenho contato quase que diário com a Libras e com os surdos, né? Então aí soma um total de quase 13 anos de experiência. Então, com esses 13 anos de experiência, eu quero agora aproveitar para compartilhar com outras pessoas que também querem aprender Libras, né? E, se possível, poder ajudar todas as pessoas do Brasil a aprender Libras. E em dezembro de 2018, eu comecei a fazer vídeos de Libras nesse canal. Era um canal que eu já usava para ensinar outras coisas, ensinar inglês, ensinar coisas de informática. Mas aí eu decidi também, visto a necessidade das pessoas,
de aprender Libras, então eu decidi começar a fazer vídeos. E agora, em março, eu comecei a fazer também lives para ajudar mais ainda as pessoas. E como falado na última live, se você quiser aprender mais Libras, eu tenho um curso gratuito, tá? Pessoalmente, entre aspas, né? Online, por videochamada. Se você quiser participar dessas aulas, é todo sábado às 19 horas. Então, se você quiser participar, é só clicar no link abaixo aí para entrar no canal do Telegram. E todo sábado eu mando um link do aplicativo Zoom, que é onde você vai poder entrar na sala de aula virtual e eu vou poder ajudar você a aprender Libras cada vez mais. Tá bom? Então é só clicar no link aí abaixo e entrar no canal do Telegram. Então agora aproveitando a quarentena aí, né, o pessoal está em isolamento por causa do coronavírus, então quero ajudar o maior número de pessoas aí a aprender Libras. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem são vocês? De onde vocês são? Como começar a aprender Libras? Se já sabem. Se você for zerado de Libras, se você não sabe nada, se você começou hoje, ou viu alguns poucos vídeos e não aprendeu muita coisa, escreve aí embaixo, zerado, sou zerado em Libras. O sinal para zerado é esse aqui, ó. Eu não sei nada de Libras, é um zero e na testa, eu não sei nada. Se você sabe alguns poucos sinais, se você já aprendeu alguns vídeos, né, você já assistiu alguns vídeos, aprendeu alguns poucos sinais, escreve aí embaixo, sei alguns sinais. Agora, se você já é um pouco mais avançado, já sabe mais um pouco de Libras, já consegue conversar, consegue se virar com um surdo, uma conversação, por exemplo, então escreve aí, sei conversar o básico. Né, sem me virar praticamente, né? Ou a outra opção seria se você sabe bem, se você já sabe interpretar, talvez interpreta de forma não profissional, sabe bem Libras, mas de repente você quer melhorar em algum aspecto específico, talvez na área da saúde, na área jurídica ou em alguma outra área. Escreve aí para mim quem são vocês. Deixa eu ver aqui as respostas. Ana Carolina Oliveira, você é espírita? Não, não sou espírita, eu sou testemunho de Jeová e participo em reuniões com língua de sinais, ajudando os surdos a aprender a Bíblia. Que legal, quanto tempo de aula? Então, cada aula no Zoom tem 40 minutos. Então, o próprio aplicativo Zoom, nessa versão que eu uso, ele só pode ter 40 minutos de aula. Então, depois dos 40 minutos, ele mesmo já fecha e só iniciando uma nova aula. Então, dependendo se a aula estiver dinâmica, se as pessoas estiverem participando bem e quiserem ainda aprender mais, então pode ser que tenhamos até 2 aulas de 40 minutos. Renata Cunha, sou iniciante. Legal. Se você é iniciante, então participa aí das aulas que com certeza você vai conseguir aprender, tá? Cícero Ronaldo CCBB. Meu nome é Cícero Ronaldo, moro em Ibimirim, Pernambuco. Faço curso na CCBB. Legal, então você já faz um curso aí, já sabe básico assim de Libras, né? Muito bom. Renata Cunha. Faço 2 cursos na área. Me interesso muito por Libras. Acho uma língua linda. Realmente é uma língua linda. Eu também acho muito linda a língua de sinais. Quando comecei a aprender a Libras, eu achava interessante, porque você usa todo um espaço, né, para você se comunicar, enquanto que na língua falada você só mexe os lábios, né, talvez um pouco de expressão facial, alguma coisa assim, entonação, mas a Libras você se movimenta todo, acho muito, muito bonito mesmo. Renata Cunha, sou amiga da Carol e estudo com ela. Carol, da Ana Carolina aí de baixo. Legal, vocês duas estudam juntas. Muito bom. Então aí temos 5 pessoas assistindo, uma marcação de gostei. Pessoal, clica no gostei, tem 5 pessoas assistindo, só tem um gostei. Então ajuda aí, fortalece o canal, clica aí no gostei para poder compartilhar para mais gente, tá? Nós estávamos falando sobre como sinalizar de forma correta, como sinalizar de uma forma que o surdo entenda e que você entenda o surdo. Então
a parte importante é que quando você está se comunicando com o surdo, o foco dele não é se você tem um vasto vocabulário ou se a sua gramática está correta. O foco dele é se você está entendendo a ele e se ele está entendendo você. Talvez numa prova, né, numa prova de proficiência, talvez em alguma situação como essa seja importante você aprender bem a gramática, né? Você saber corretamente a gramática, saber um vasto vocabulário é importante. Mas no dia a dia, numa comunicação com o surdo, o que importa para ele é que você o entenda e que ele te entenda, né? Então, muitas pessoas, até as pessoas que já estudam Libras, elas pensam que a comunicação com a Libras é através somente das mãos. E não é realmente o que deve acontecer. Né? Imagina, é como se você em português falasse sem entonação. É como se você se falasse somente assim. Fica chato. Você tem que ter a entonação, tem que ter as expressões corporais e faciais. Na Libras isso é muito mais importante, só que na Libras não tem a entonação. Então para isso você vai ter que enfatizar mais as expressões faciais e corporais. Na verdade, na Libras, os sinais são uma pequena parte da comunicação. Assim como em português, as palavras são uma pequena parte da comunicação. Então, em Libras, todo o seu corpo vai fazer parte dessa comunicação. Você vai ter que ser um ator em cena. Você, na Libra, uma hora você vai interpretar um personagem, outra hora você vai interpretar outro, e tudo isso na história que você está contando. Então é muito importante que você pense dessa forma, você lembre disso. E para você ter uma boa comunicação, você tem que viver o personagem. Você não pode simplesmente falar e ficar com o rosto parado, o corpo parado. Não vai ter sentimento. O surdo pode até entender, mas ele vai ter uma grande dificuldade de te entender. Então, para isso, para você ser bem entendido em Libras, é importante 5 coisas. Essas 5 coisas são os chamados parâmetros da língua de sinais. O sinal de parâmetros é esse aqui, ó. Parâmetros, ou assim. E quais são esses 5 parâmetros? O primeiro é a configuração de mão. O primeiro, a configuração de mão, o sinal é esse, assim. Configuração de mão. O segundo é o ponto de articulação, que o sinal é esse, ou seja, lugar do seu corpo, que vai ser o ponto de articulação do sinal. O terceiro parâmetro é o movimento, o sinal é esse, movimento. O quarto é orientação e direção, o sinal é esse, orientação e direção. E o quinto é expressão facial e corporal. Expressão facial e corporal. Então, o que são essas coisas? É muito importante não que você grave cada uma dessas coisas, mas é importante que você saiba que elas existam e que você preste atenção numa conversa ou num vídeo que você assistir em Libras. Tá? É importante que você note essas coisas e passe a usá-las. Tá? A configuração de mão é o formato da sua mão ao fazer um sinal. Não é o mesmo que letras, tá? As letras em língua de sinais elas vieram das configurações de mão. Por exemplo, a letra A é essa daqui, mas é uma configuração de mão, é o formato da sua mão e que por acaso ela também é letra A. Mas, por exemplo, esse formato aqui é uma configuração de mão, é uma outra configuração de mão, mas não é uma letra. Outro exemplo é esse aqui. Esse é um formato de mão usado em alguns sinais, mas ele não é uma letra. Ele é parecido com a letra C, né? E que, por acaso, também a letra C ela é uma configuração de mão, né? Então, não deve confundir as letras com configuração de mão, tá? Por exemplo, a mão em S. A mão em S, né, você pode colocar ela na boca e fazer esse movimento. Significa sábado ou laranja.
Agora, se você fizer o mesmo movimento na testa, significa aprender. Então, dependendo de onde você colocar, usando a mesma configuração de mão, você vai ter significados diferentes. Outro exemplo é amor. Se você coloca no peito e faz esse movimento, significa amor. Então, com a mesma configuração, aqui, aqui e aqui. Você não deve, por exemplo, confundir o sinal de porquê. Esse é o sinal de porquê. Agora, se você fizer assim, pode significar brigar, dar uma bronca. Por exemplo, minha mãe me deu uma bronca. Né? Ou pode confundir com o sinal de problema, se você fizer dessa forma. Problema. Então, são parecidos, mas cada um tem a sua configuração de mão. São diferentes. Outro exemplo, quando você fala indivíduo, né, você usa a mão desse formato. Mas se você fizer assim, ó, está errado. Não é assim que se diz indivíduo, é assim. Então é importante que você faça a configuração de mão correta. Observe como os surdos fazem, né? Se tiver dúvida, pergunte como é a forma correta de fazer. Então preste atenção nisso. O segundo parâmetro é o ponto de articulação, o lugar, o ponto no corpo. Então, assim como a gente viu, né? No sábado é na boca, e aqui é na testa. Então são pontos diferentes, né? Por exemplo, na testa você tem o sinal de aprender, tem o sinal de exército, na boca tem o sinal de sábado e tem o sinal de imóvel. No peito você tem o sinal de amor e o sinal de amigo. Então, no mesmo local do corpo você pode ter diferentes sinais, dependendo de qual configuração de mão você usar ali naquele local. O terceiro parâmetro é o movimento. Tem sinais que têm movimento e tem sinais que não têm movimento. E aqueles que têm movimento, você tem que observar para onde é aquele movimento. Então, alguns sinais que não têm movimento. Sinal de em pé ou de pé. Isso aqui é como se fossem só as duas perninhas e aqui o chão, né? Então, de pé. Está parado. Agora, se você fizer esse mesmo sinal, só que com movimento, ó, é o sinal de pular. Ou dependendo do contexto, pode significar alegre, feliz, saltitante. Outro sinal é o sinal de hotel. É feito dessa forma, parado. Esse é o sinal de hotel. Agora, se você fizer o sinal balançando, significa bandeira. Então é diferente. Preste atenção nisso. Outro sinal, sinal de admirado. Você faz com a mão em 4 aqui no nariz e faz uma expressão de surpresa. Agora, se você coloca no queixo e faz esse movimento, significa conhecer. Conhecer algo ou conhecer alguém. Então, dependendo do movimento que você faz, pode ter diferença. Esse é parado e esse é encostando aqui no queixo. O quarto parâmetro é a orientação e direção. Orientação e direção. Então, dependendo de qual movimento e para onde esse movimento for, podem ter significados diferentes. Por exemplo, pode ser para cima ou para baixo. O sinal de acender é para baixo. Acender a luz é para baixo. Agora, se você fizer para cima, significa apagar. Apagar a luz. Acender a luz. Apagar a luz. Acender a luz. Depende da direção e orientação do sinal. Para dentro ou para fora. Né? Se você fizer o sinal de abrir, ele é para fora. De dentro para fora. Abrir. Agora, se você fizer assim, é o sinal de fechar. Então, é importante você fazer da forma correta. E também a orientação. A sua mão não pode fazer isso, né? Abrir, pode ser abrir para a porta para lá, né? Pode até ser. Mas se a porta for abrir para cá, você faz dessa forma.
Então é importante você observar essas coisas. Por exemplo, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então se você fizer vai, então se você fizer para cá, é vem. Vai e vem. Ou se você fizer para lá, vai e vem. Ele é de dentro para fora, vai ou vem. E aí se você fizer vai, é vai para lá. Né? Você não tem como falar vai para lá. Não faz sentido. Então é vai para lá. Outra forma é para frente ou para si mesmo. Então, por exemplo, o sinal de ensinar é o sinal ensinar. Você fecha a mão em O e abre dessa forma, ensinar. Agora, se você virar a mão para trás, é me ensinar. Então, alguém me ensina ou você está pedindo para alguém te ensinar. Da mesma forma, é o sinal de ajudar. Ajudar é para frente. Ajudar, em direção àquela pessoa que você vai ajudar. Eu ajudo ali, eu ajudo aqui, eu ajudo ali. Agora, se você fizer dessa forma, é me ajudar. Então é muito importante você observar. Outro sinal é o sinal de educado. Você pega a mão em L e faz dessa forma. Educado. Então é de cima para baixo. Agora, o sinal de emoção, ou emocionado, ou emocionante, é dessa forma. Você abre assim, e você fecha e abre subindo. Então é de baixo para cima no braço. Então existem vários movimentos, né, que você pode fazer. Então você tem que observar tudo isso. Se você não fizer dessa forma, você pode não ser bem entendido pelo surdo. Então talvez ele vai ter uma dificuldade na comunicação. Que seria isso aqui, ó, dificuldade na comunicação, ao invés de comunicação. Você não vai ter uma comunicação, vai encontrar um no outro e não vai chegar a informação para o surdo. E o quinto parâmetro é a expressão facial e corporal. Então, para que servem as expressões faciais e corporais? Principalmente elas servem para demonstrar emoções, né? Por exemplo, tristeza, alegria, se você está desconfiado, com raiva, surpresa. Né? Então, por exemplo, se você fizer o sinal de triste assim, não faz sentido. O certo é você acompanhar com a expressão facial o sinal triste. Aí sim faz sentido. Inclusive você baixa um pouco a cabeça. O corpo também sente aquilo. Então você demonstra aquilo como se fosse um ator. Também é o sinal de feliz ou sorridente. Se você fizer, não está feliz, você está sendo irônico. Estou feliz. Não faz sentido. Então é muito importante que você acompanhe os sinais com as expressões faciais e corporais. Também elas servem para demonstrar intensidade ou tamanho. Por exemplo, se você quer dizer que algo é grande, então você vai dizer grande. Aí você deve mostrar que é algo grande. Agora, se você for algo pequeno, aí você vai fazer. Aí é algo pequeno. Também para demonstrar se algo está cheio ou vazio. Então, ó, existiam muitas pessoas no local. Então você infla a bochecha. Aí você está dizendo que existiam muitas pessoas, estava cheio. Agora, se for um local vazio, né, por exemplo, o sinal de magro, aí você puxa as bochechas. Magro. O sinal de gordo e magro. É muito importante que você use as expressões faciais e corporais para dar sentido aos sinais. Outra coisa é a direção. Com a sua expressão facial e corporal, você pode demonstrar uma direção de um sinal. Por exemplo, imagine que você quer dizer que um pai e um filho estavam andando. Então, o pai está desse lado, andando com o filho. E aí, com o seu rosto, você olha para baixo.
estou andando com meu filho. E aí o filho, aí agora você muda para o personagem do filho. Está andando com o pai. E ele olha para cima. Então tem diferença na direção que você olha, na sua expressão corporal. Imagina que você tá falando que o pai tá com o filho e você faz assim, para cima ou para o lado. Não vai fazer sentido. Você é o pai ou é o filho? Vai confundir o surdo. Então é importante que você observe essas coisas. Tem também, além desses 5 parâmetros, eu separei aqui 2 bônus para vocês. Um é o ritmo. É importante que você observe o ritmo que você comunica na língua de sinais. Existem pessoas que quando estão conversando, elas falam e param no meio do caminho para lembrar do sinal ou pensar no que vai dizer e continuam. Isso é como se você, no português, estivesse botando um ponto final ou uma vírgula onde não tem. Então é importante que você use um ritmo correto para você sinalizar de forma correta, para dar sentido aquilo que você está dizendo para um surdo. Também é importante você não dançar durante a língua de sinais, a não ser que você esteja traduzindo uma música, né? Agora, se você não estiver traduzindo uma música, não tem como você fazer como se estivesse dançando. Não faz sentido, vai confundir o surdo, ele vai perder a atenção, vai distrair. Então, faça de uma forma natural, converse naturalmente, como se você estivesse falando. E outra coisa é o contato visual. É muito importante que você mantenha um contato visual. Isso é ver, né? Então, olho no olho. Mantenha um contato visual com o surdo, tanto quando ele estiver conversando, quando ele estiver falando. Mantenha um contato visual, porque se você desvia o olho, você perde o que ele estava dizendo. E isso é falta de educação, né? Então, ele vai se sentir mal com isso. Então é importante que você mantenha os olhos no que ele está dizendo. Se não entender, pergunte e mantenha esse contato visual. Também quando você estiver falando, é muito importante que você tenha um contato visual com a pessoa que você está dizendo. Não fique com a cabeça baixa e falando. Tenha um contato visual. Em algumas situações, você vai precisar desviar o olhar para fazer o personagem, como eu disse, né, do filho, do pai e do filho, né? Mas depois que terminou a demonstração do personagem, retorne o contato visual para a pessoa. Se você fizer isso, com certeza você vai prender a atenção do surdo e vai fazer de uma forma que ele entenda realmente. Então, essas foram as dicas desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer aprender mais, aprender Libras de uma vez por todas, aproveite o curso gratuito por videochamada que eu tenho todo sábado às 19 horas. Então abaixo vai ter um link que você vai clicar para entrar no canal do Telegram, onde eu posto os links das aulas virtuais. Então você vai entrar no canal do Telegram, vai se inscrever no canal do Telegram e ao sábado às 19 horas eu vou enviar um link com o aplicativo Zoom. E aí você vai clicar nesse link e vai entrar numa aula virtual comigo, uma videochamada onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai poder aprender Libras na prática realmente. Então te espero no próximo sábado às 19 horas. Serão 10 aulas, começando no sábado passado, né? Essa semana vai ser a aula 2, né? Então sábado passado, deixa eu ver... Sábado passado foi dia 28, então dia 28 foi a primeira aula, então são 10 aulas todo sábado. Então aproveite essa oportunidade. Se você tem alguma dificuldade financeira para fazer um curso de Libras, então aproveite que é gratuito. Tá? Espero você no próximo vídeo. Tchau!